Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos na última lição do primeiro trimestre de 2004. Já temos a lição para o segundo trimestre. Se você não adquiriu a lição, procure adquirir para você acompanhar, porque aqui nós recebemos um maior esclarecimento daquilo que estudamos em casa. E não esqueça de você ir guardando a sua revistinha, primeiro, segundo, terceiro, quarto. No final do ano você vai encadernar e vai ter uma literatura muito boa para você, de novo, pesquisar o que você já estudou. Quando você for pregador, você vai aproveitar alguma dessas lições para ministrar a palavra, por meio da lição que já foi estudada. A renovação espiritual do crente, texto áureo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verdade prática. O crente necessita de uma renovação espiritual diária para que possa superar as adversidades e obstáculos da sua caminhada cristã. A leitura bíblica está no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, Romanos 12, 1, 2, 11, 2 Coríntios 4, 16, Efésios 4, 30 e Tito 3 e 5. Para ir abrindo a Bíblia em cada uma dessas passagens, se torna mais difícil. Se você tem a lição, você pode acompanhar diretamente. Vamos fazer a leitura responsiva da maneira que habitualmente nós fazemos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você que tem a lição deve notar na página 90 os objetivos do estudo desta manhã, que são 3. Primeiro, entender o significado da renovação espiritual. Segundo, identificar o símbolo da renovação espiritual. E terceiro, explicar todas as circunstâncias que envolvem a operação do Espírito Santo. Ao estudarmos esta lição, nós vamos notar no texto bíblico que foi transcrito e cuja leitura acabamos de fazer, algumas expressões que podem permanecer incompreensíveis para nós. Por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, indicado aqui na lição, aparece essa expressão
culto racional. O que é um culto racional? Então, se você olhar no ponto de contato da lição, você vai notar que culto racional é aquele que é motivado pela compreensão com base bíblica daquilo que você está fazendo. Por que você está cantando? Por que você está orando? Afinal de contas, por que você vai ouvir aqui uma leitura da Bíblia, uma exposição da Bíblia Sagrada? Porque você sabe que Deus é Espírito, de acordo com João 4:24, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e embora você não veja em nosso salão nenhuma imagem de escultura representando, por exemplo, Pedro, Paulo, João, o próprio Cristo, Maria, nós estamos entendendo que Deus é um ser infinito, incomensurável, que não podemos entender na sua totalidade a sua natureza, mas entendemos que precisamos adorá-lo não com uma representação material. E nessa adoração que fazemos, incluem oração, louvores e exposição da palavra de Deus. Então, aquilo que ouvimos aqui do púlpito está baseado num livro cuja autoridade não é do pregador, mas é num livro que é imutável, como diz 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Diz o apóstolo Pedro: não vos fizemos conhecer o Evangelho seguindo fábulas artificialmente compostas. Então aqui diz: toda a carne é como erva, a beleza do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então você apresenta um culto racional, baseado num livro que é a Bíblia Sagrada, que recomenda como você deve prestar este culto, que é chamado aqui um culto racional. No versículo 2 diz esta expressão: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que significa isso? Ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Significa que após você se tornar crente, a sua mente, seu modo de pensar foi mudado. Você procura ajustar sua maneira de pensar, que como decorrência traz uma maneira de agir dentro da palavra de Deus. E aí você lê: tudo que é verdadeiro, Filipenses 4, versículo 8, tudo que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Então a sua mente está voltada para estes pontos fundamentais da nossa vida. E à medida que você vai absorvendo a palavra, pelo estudo que você faz, porque você ouve, sua mente vai se ajustando à palavra de Deus, não está mais no padrão que o mundo oferece. Então aqui diz a nossa lição, perguntando: devemos nos preocupar com o que vemos, com o que ouvimos e contatamos. O que tem preenchido a sua mente? No que você pensa durante o dia? Com o que você tem se ocupado? Eu quero dizer que há dias saiu no jornal que essas madames que passavam a tarde dentro de um salão de jogos de bingo
iam até altas horas da noite, ficaram preocupadas, incomodadas, porque agora não tinham onde gastar suas tardes. Imagine, irmãos, pessoas às vezes já idosas, que deviam se preocupar com as coisas de Deus, gastando a tarde inteira até meia-noite, 2 horas da manhã, ao lado de uma mesa de bingo. E agora o governo fechou os bingos e estas pessoas estavam lamentando como viúvas do bingo, chorando, reclamando porque não tinham onde gastar suas tardes. Que futilidade! Será que a vida vale isso? Então pergunta-se, com o que você tem se ocupado? Que livros você tem lido? Para que você usa a internet? O que você tem visto na televisão? Você costuma ler a Bíblia? Para que você tenha a sua mente transformada pela renovação do seu entendimento, é preciso que esse livro seja lido, estudado com frequência, porque aí vai acontecer o que diz o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então você tem a mente transformada. Em seguida, em 2 Coríntios 4,16, também no texto da lição, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que significa essa expressão homem exterior? O que significa homem interior? Homem exterior significa o nosso corpo. Esse nosso corpo, com o passar dos anos, ele vai se desgastando, vai se corrompendo fisicamente. Você precisa de óculos, às vezes precisa pôr uma dentadura, às vezes precisa usar uma bengala, porque o corpo vai definhando. Mas diz aqui o apóstolo que o homem interior, a nossa alma e espírito, não acompanha o desgaste do homem exterior. O nosso homem interior, nossa alma e espírito se renova de dia em dia. Então a alma é imperecível como o espírito. Ou ela vai viver bem perto de Deus por toda a eternidade, ou ela vai viver mal por toda a eternidade separada de Deus. Nós, infelizmente, acompanhamos a maioria do povo que atentamos muito para as coisas que se veem. Diz o escritor aqui na continuação, que são coisas que se veem, são perecíveis, mas o que não se vê é imperecível, é eterno. Ora, por que nós somos tendentes a dar muito valor aos bens materiais e desprezar até os valores espirituais? Então diz aqui Paulo, nosso exterior se corrompe, não adianta que ele vai definhando aos poucos. Agora o interior se renova de dia em dia. Então aqui são expressões que aparecem às vezes na Bíblia, que nós não temos assim uma noção do que realmente o escritor queira dizer. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. Nós vamos comentar isso durante a nossa lição, e nós queremos frisar que existem pecados cometidos contra o Espírito Santo. E hoje a nossa lição vai explicar o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você leu a lição com cuidado,
na página 95, no subsídio bibliológico, você vai ter uma explicação bem clara do que significa essa expressão blasfêmia contra o Espírito Santo, acerca da qual Jesus disse que não há perdão. Então vamos passar a estudar a nossa lição. Na primeira parte, nós temos aqui um paralelo, uma comparação, uma analogia do que significa renovação espiritual, usando a simbologia de certas práticas litúrgicas do Antigo Testamento. Mas, irmãos, se nós fôssemos empregar uma linguagem mais atual para dizer o que significa renovação espiritual, podemos comparar renovação espiritual àquilo que você vê diariamente nas ruas da cidade. São as bicicletas. Você vê muita gente pedalando sua bicicleta durante o dia. É um veículo que ajuda muito. Com ela nós cortamos grandes distâncias. E você nota que certos ciclistas movimentam suas bicicletas com muita velocidade. São até corredores e às vezes quase que eles se igualam na velocidade de um carro. Só que eles têm um limite para caminhar, uma quilometragem, porque eles não podem manter continuamente aquela mesma velocidade. E há outros que estão pedalando, mas se nota que eles são mais lentos. Mas estão também caminhando. Um caminha com muita velocidade, outro caminha com menos, mas a qualquer momento que um e o outro parar de pedalar, ele não vai conseguir equilibrar-se no cilindro, que é onde ele se senta. Ou ele cai para um lado ou cai para o outro, porque não consegue se equilibrar sem estar pedalando. Pode não ser estar pedalando muito velozmente, mas estando pedalando está equilibrado. A vida cristã é assim também. Você não pode parar de pedalar. Pode ser que você não esteja pedalando com velocidade, mas se você estiver pedalando, você está com a sua vida cristã equilibrada. Não pare de pedalar. Essa é a lição que nós vamos estudar hoje, a renovação espiritual que traz para cada um de nós um equilíbrio, de modo a que nós cheguemos ao final da nossa carreira aqui na terra, dizendo como Paulo na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 6 em diante: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, meus irmãos, que lição nós tiramos da liturgia do Velho Testamento que pode ser aplicada a nós no Novo Testamento? Temos aqui como eu disse, um paralelo, que havia uma obrigação de o sacerdote diariamente remover a cinza que havia se acumulado pelo fogo que havia se apagado e estava apenas nas brasas. Toda manhã a cinza teria que ser removida para que o fogo continuasse aceso, não devia se apagar. Se as cinzas fossem deixadas, o fogo se apagaria de vez. Então se pergunta: o que simboliza as cinzas que tinham que ser removidas diariamente?
Pela manhã, isso feito pelo sacerdote, para que o fogo de novo se aquecesse e se reacendesse e passasse mais um dia aceso. Você poderia dizer o que simboliza a cinza? A nossa lição mostra aqui: a cinza simboliza o resíduo de experiências passadas. Então, tem pessoas que vivem das cinzas. O que significa isso? Significa a pessoa se lembrar de um tempo da vida passada, como cristã, em que ela tinha uma vivacidade, um entusiasmo, um fervor, um trabalho, que hoje ela não está mais fazendo. Eu fui, eu fiz, mas hoje o fogo está se apagando e as cinzas estão cobrindo aquele fogo, de modo que o fogo já não está mais quente, está ficando apagado. Então significa que você não pode viver de experiências do passado, são notáveis, mas essas experiências têm que ser renovadas diariamente, sempre na vida cristã devem ser renovadas. Então Paulo disse que se esquecia das coisas que atrás ficam e avançava para as que estavam diante dele. Se Deus nos abençoou e abençoou o nosso trabalho para Ele, tiremos a cinza do altar e clamemos para que Deus faça coisas ainda maiores. Em seguida vem o outro simbolismo da lenha. A lenha deveria ser colocada no altar cada manhã, depois de removida a cinza, punha a lenha, para que o fogo de novo se aquecesse. O que simboliza essa lenha? Simboliza as tarefas que assumimos na obra de Deus, de acordo com a sua orientação. E eu pergunto a você, meu irmão, que tarefa você está fazendo? Que trabalho você está fazendo na igreja? Lenha nova cada manhã, para que o fogo permanecesse sempre aquecido, aceso. Não fique de braços cruzados. Se ficar, vai acontecer problemas. Não que Deus vá castigar, mas à medida que você tem, aquela medida pequena, vai sendo retirado. Agora, à medida que você começa a se ocupar nas coisas de Deus, vai ainda progredir. Em seguida, o fogo no altar do incenso. O que simboliza, o que representa a queima do incenso. Então a lição explica: a queima do incenso simboliza a nossa vida de oração. Como é que ela vai indo? Está o cheiro suave do incenso se espalhando porque temos uma vida de oração. E aí em seguida a nossa lição começa a perguntar como manter aceso o fogo do Espírito em nós. E aí mostra em sentido contrário o que não se deve fazer para que mantenhamos aceso o fogo do Espírito em nós. Se você fizer estas coisas, você vai apagar o fogo. Mas se você evitar estas coisas, o fogo vai se manter aceso. Então diz aqui a nossa lição: cuidado, não faça como Saul, o primeiro rei de Israel. Que início auspicioso daquele homem. Era um homem humilde. Quando foi chamado para ocupar o trono, ele estava escondido entre as bagagens, porque era tão humilde que dizia: mas quem sou eu, quem é a minha tribo, a minha família, para que eu possa ser escolhido para ser rei?
Mas, irmão, durante a vida dele como rei, ele começou a desobedecer a Deus, paulatinamente, até que em 1 Samuel 16,14 está lá dito: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Não foi de uma vez só, ele ficou desobedecendo a Deus. Então diz a lição: a desobediência leva ao apagar o fogo do Espírito Santo em nós. Em segundo lugar, declara aqui: o pecado faz apagar o fogo do Espírito Santo em nós. E conta a história de Sansão, um homem de uma força hercúlea, descomunal. Ele tinha um segredo na vida, eram os seus cabelos. E ele começou a brincar com Dalila, deitou no colo dela, e ela abraçando: Sansão, onde está a tua força? Ah, Sansão, tu não me amas. Se tu me amasses, tu dirias onde está a tua força. Sansão foi enganando aquela mulher, como quem diz: não vou levar a sério o que ela fala. Mas um momento ele vacilou e disse para ela num desespero: olha, a minha força está no meu cabelo. Se cortar meu cabelo, eu sou um homem comum, igual aos demais. Ah, quando ela descobriu, ela mandou alguém cortar o cabelo dele enquanto ele dormia. Quando ele acordou, ela disse: olha, vem aí os filisteus. Ele nem sabia que Deus havia se retirado dele. Brincou com o pecado. Foi, então, humilhado. Em seguida, a nossa lição mostra que eu, que você, que nós não podemos tomar a honra de Deus. Não podemos aceitar aquela honra que pertence a Deus. Você cantou bonito? Cantou para Deus. Palmas para você? Não. Palmas para Jesus Cristo. Você falou bonito? Muito bem. Palmas para você? Não. Palmas para Jesus. Não podemos assumir a glória de Deus, senão o Espírito Santo se retira. Não dá. Está no livro de Isaías 42, versículo 8: minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Não adianta. Então, isso também impede a bênção de Deus. Então, precisamos renunciar a tudo que extingue o fogo. E em seguida, a nossa lição apresenta que Elias reparou o altar de Deus para que Deus mandasse fogo do céu. Que Isaías, quando teve a visão da presença de Deus, ele gritou: ai de mim, porque vou perecer, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. Falo muita palavra indecente, palavra que é parvoíce, chocarrice, palavras obscenas, e a minha boca não está apta para entregar a mensagem de Deus. Passou-lhe uma brasa sobre o altar, aliás, sobre os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e ele pôde então ser mensageiro de Deus. Continuando aqui na nossa lição, irmãos, diz que o Espírito Santo opera em nós a renovação diária, e mostra aqui um paralelo entre o maná e a palavra de Deus. Todo dia vinha um maná novo. Deus disse para não guardar para o dia seguinte. Os que guardavam ficavam com o alimento apodrecido. Cada dia tinha que haver um novo maná e eles iam buscar. E aqui também diz que você precisa do pão de Deus cada dia. Imagine que você não está fazendo isso. E diz aqui a lição: sempre que possível, devemos reservar um tempo certo, cedo de manhã, para que antes de ouvirmos qualquer outra voz, ouçamos a voz de Deus. Você costuma acordar cedo e abrir sua Bíblia, ler a palavra de Deus? Você costuma diariamente orar a Deus antes de suas atividades seculares?
Abra comigo aqui no livro de Salmo 89, quando o salmista, ele disse, versículo 13, Salmo 88, versículo 13, eu, porém, clamo a ti, Senhor, e de madrugada te envio a minha oração. Quando é que o escritor clamava a Deus? De madrugada eu te envio a minha oração. E a lição diz que os que de madrugada me buscam, me acharão. Você costuma fazer isso? Mas ele gastava tempo de madrugada a orar, como diz Marcos 1,35. Agora, irmãos, entramos aqui no ponto 3 da nossa lição. Qualquer resistência ao Espírito Santo impede a sua operação. E aqui nós temos o que poderíamos chamar pecados contra o Espírito Santo. E a nossa lição diz então que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que nós chamamos terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é uma força ativa impessoal. Como pessoa, nós podemos pecar contra o Espírito Santo. E aqui estão alinhados alguns pecados contra o Espírito Santo. O primeiro é resistir ao Espírito Santo. O segundo é entristecer o Espírito Santo. O terceiro é extinguir o Espírito Santo. E o quarto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, uma pessoa que não é renovada espiritualmente, ela pode cair num desses pecados contra o Espírito Santo. E aqui então nós temos o que significa resistir ao Espírito Santo. Você lê no livro de Atos, capítulo 7 e versículo 51, que Estevão declarou ao povo judeu que eles costumavam sempre resistir ao Espírito Santo. Diz aqui no capítulo 7, citado 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O que significa resistir ao Espírito Santo? Trata-se de uma atitude de oposição à voz do Espírito Santo. E esses homens que estavam ouvindo Estevão não eram homens de fora, desconhecedores da Bíblia, eram homens religiosos. Que costumeiramente ouviam a leitura do livro da lei, que tinham atos litúrgicos religiosos, como orar, jejuar, dar esmola, e estavam numa atitude de rebeldia contra o Espírito Santo. Isso pode ocorrer na igreja. Estamos aqui falando, e dentro do coração alguém está, não concorda, não aceita. Pessoas que, embora às vezes não se pronunciem, mas estão dentro de si, contrariadas com aquilo que estão ouvindo, principalmente se são coisas que podem ferir a suscetibilidade da própria pessoa. Então, meus irmãos, cuidado. Como eu disse em certa ocasião aqui, duas irmãs conversavam entre si, e uma delas reclamava contra a pregação
sempre a mesma mensagem que a gente ouve, não vou mais à igreja. A outra, conciliadora, disse: irmã, eu faço como a galinha quando vou na igreja. A galinha no terreiro cisca, 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 sempre encontra um alimento ali que ficou, e ali ela se alimenta. Ora, se você ouviu a mensagem e acha que está vendo uma repetição, faça como a galinha. Aproveite alguma coisa que você possa extrair da mensagem que está sendo pregada, e não fique saindo da igreja murmurando, resistindo à palavra, às vezes contaminando o seu irmão, criticando. Isso é resistir ao Espírito Santo. Isso não é nada. Vai vivendo assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, de repente o Espírito Santo se retirou, se entristeceu porque aquela pessoa é rebelde. Não é rebelde de se comunicar, é rebelde interiormente. Segundo, irmãos, entristecer o Espírito Santo. Quando é que uma pessoa entristece o Espírito Santo? Está lá no livro de Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele entristece quando a carne começa a sobrepor-se ao Espírito, ou seja, a carne começa a manifestar suas obras, e o Espírito Santo então se entristece porque não tem meios de atuação na vida. E a nossa lição aponta as obras da carne: furto, mentira, invejas, ira, arrogância, presunção, tudo que está escrito lá em Gálatas 5, 19 em diante. E diz por fim o apóstolo: quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Então, se cometemos algum desses erros, temos possibilidade de perdão? Sim. Temos um advogado, Jesus Cristo, e precisamos pedir perdão e que Ele nos limpe, nos lave pelo seu sangue, para nós não entristecermos mais o Espírito Santo. Cada dia, irmão, quando você acordar, abra o Salmo 139, versículo 23 e 24, e faça aquela oração que está lá: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Será que o que estou fazendo está errado? Peça a Deus. E se você tiver confiança num irmão, converse com ele, exponha: olha, irmão, estou com dúvida nesse sentido. O que é que o irmão diz? Para você não entristecer o Espírito Santo. Provérbios 28, 13 diz: quem confessa suas transgressões e abandona, alcança misericórdia. E entra em terceiro lugar, extinguir o Espírito. E aqui está mostrando um lado que pode ocorrer na igreja. Podemos pender para o lado fanatismo e podemos pender para o lado do formalismo. E às vezes nós mesmos, pregadores, querendo disciplinar a ordem no culto, podemos recomendar aos irmãos que tenham cuidado nas suas manifestações, e com isso aquele irmão vai extinguindo paulatinamente aquela operação de Deus na vida. É um perigo. Como também, diz aqui a lição, pode haver o extremo pro lado do fanatismo, quando se vê hoje meninices, abusos e inovações no exercício dos dons espirituais. Algumas igrejas pentecostais têm se excedido, querendo manifestações que empolguem a vista dos presentes, começam a fazer tipos de cultos com modismos que nunca se observou antes. Vamos fazer aqui uma corrente de felicidade, uma corrente de família, uma corrente de prosperidade, uma corrente de libertação. Olha, irmão, corrente é uma superstição que vem do catolicismo, quando antigamente
e ainda em algumas cidades do interior se faz um tipo de novena, 9 dias de rezas para acabar com a seca, 9 dias de rezas para que a chuva não se torne muito intensa e estrague a plantação. E ali se reunia na casa de cada um, Ave Maria, Pai Nosso. Hoje você vê corrente de 7 dias, corrente de 14 dias, corrente de 21 dias, e prende a pessoa naquela corrente, e ele fica seguro naquela corrente. Como é que eu posso determinar para Deus que hoje é um culto de libertação, ou a semana de libertação, depois uma semana de prosperidade, depois uma semana da família? Será que Deus vai se condicionar ao que eu estabeleci? Ele pode libertar numa escola bíblica dominical, ele pode libertar num culto à noite, ele pode libertar em qualquer situação, sem que eu precise determinar. Eu preciso crer que ele liberta, mas não posso determinar que ele faça isso. Então existem pessoas hoje que pegam a ceia do Senhor, em vez de comerem o pão e beber o cálice, pegam o cálice num copo grande e começam a espalhar em cima dos irmãos, derramar aquele copo para cá e para lá em cima, como se estivesse benzendo. Onde se leu isso na Bíblia, que a ceia do Senhor é para jogar em cima dos irmãos? Modismo. Está cheio por aí. Você sai da igreja, que tem um culto equilibrado, você vai ficar espantado com o que se vê, que se ouve aí. Irmãos, no Rio de Janeiro, um pastor pegou um helicóptero, pegou uma vasilha muito grande de azeite, levou uma caneca, e lá de cima ele despejava aquela unção sobre determinada região lá do Rio de Janeiro, para que aquele território fosse ocupado por Jesus e que o príncipe que reinava naquele território fosse expulso. Imagine você pegar um helicóptero e derramar uma caneca de óleo sobre uma localidade. É certo isso? São dois extremos, o formalismo e essas inovações que você vê em alguns lugares. Mas tem cada coisa espantosa, irmão, que a gente fica admirado. Onde é que você descobriu isso? Então, irmãos, isso extingue. O Espírito Santo não se manifesta mais, porque essas inovações não têm nada a ver com manifestações do Espírito Santo. E finalmente, irmão, quarto, nós temos aqui a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não existe perdão. Agora acompanha comigo, na página 95, o que explica sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Página 95, subsídio bibliológico, diz aqui: a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado, de acordo com João 16, versículo 7 a 11. Convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a voz do Consolador. Quando eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então o Espírito Santo tem aquela função, aquela missão de convencer o homem do seu pecado, para que ele recorra a Jesus e o aceite como Salvador. Aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão. E aí tem os passos que levam a esse pecado imperdoável. Primeiro, entristecer o Espírito Santo. Segundo, resistir ao Espírito Santo. Terceiro, apagar a manifestação do Espírito Santo. Quarto, endurecimento do coração e uma mente reprobar e depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem.
Quer dizer, a pessoa fica num nível de escuridão tão grande que o mal ela chama de bem, o bem chama de mal. Vamos ler essa parte de Isaías capítulo 5 e versículo 20. Isaías capítulo 5 e versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então é o contrário, pessoas que chamam Elohim de Satanás e chamam Satanás de Deus. São os maçons esotéricos. Inverteram. Deus é Satanás e Satanás é Deus. Quer dizer, são situações de pessoas que chegam a tal nível de escuridade que o mal passa a ser bom, o bom passa a ser mal. Então são caminhos que levam a esse endurecimento. Agora, diz aqui a lição ainda: quanto àqueles que se preocupam pensando que já cometeram o pecado imperdoável, então há pessoas que dizem para si mesmas: será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu tenho perdão? Quando você pensar assim, porque errou, é uma prova de que você, na verdade, não pecou o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Sempre que uma pessoa se arrepender ou tiver uma disposição para se arrepender, para pedir perdão, isso é uma evidência de que o Espírito Santo ainda está trabalhando na vida dessa pessoa. Quando agora essa pessoa se tornar insensível, não aceito mais nada, não quero saber, não fale comigo sobre isso, estou irredutível, aí há a probabilidade de essa pessoa ter blasfemado contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode mais convencê-la de nada. Há pessoas aqui na terra, irmãos, que já estão nesse caso. Se você ler o livro Peregrino, você vai descobrir ali a figura de um crente desviado, que não havia mais meios de ele ser restaurado, porque ele mesmo confessava: eu blasfemei contra o Espírito Santo, não tenho mais perdão. É um caso gravíssimo. A pessoa em vida já está antecipando o inferno. Não tem palavra para essa pessoa, porque ela está irredutível na permanência do erro que cometeu. Depois, tudo é lícito. Não tem mais pecado que possa acusar a pessoa de qualquer erro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que haja em nós essa renovação. Não esqueça da figura do ciclista. Você não pode correr muito rápido, não pode pedalar muito depressa. Continue pedalando, mas continue, não pare.